Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula, mas só que essa aula aqui é uma aula especial, porque é aula de recuperação. Principalmente para aqueles alunos que por algum motivo faltou a primeira ou a segunda chamada. Então, é a revisão geral da recuperação, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula 67, aula de recuperação para avaliação. Temos aqui 5 conteúdos, né, separados. Trabalharemos o movimento literário, que é o trovadorismo, período simples, período composto, concordância verbal, concordância nominal e o emprego do hífen, certinho? Começando pelo movimento literário trovadorismo, né? O trovadorismo foi um movimento poético musical que se desenvolveu na Europa no período medieval, no tempo das cantigas, né? Que tinham os trovadores que fazia suas cantigas acompanhadas com os seus instrumentos musicais, beleza? E essas cantigas eram as líricas e tinham também as satíricas. As líricas, dividida na cantiga de amigo e cantiga de amor. A cantiga de amor, o lírico era masculino e que tinha aquela mulher inalcançável, né? Que com certeza ela já tinha o seu parceiro, aquele amor proibido. Já na cantiga de amigo, nós temos aí o vassalo versus senhoria, o eu lírico feminino, aquele amor saudosista, que é que nesse período medieval acontecia grandes batalhas, grandes navegações, e às vezes o que acontecia? O seu parceiro ia viajar e tinha por isso que essa questão de amor saudosista, que a pessoa ia embora, será que ele volta, será que ele não volta? Então ficava aquela indecisão, beleza? Cantiga satírica, temos a cantiga de escárnio, aquela que falava diretamente, indiretamente, tirava sarro e não citava nomes, por isso que jogava as indiretas. Já a cantiga de maldizer não tinha nem problema algum, não estava nem aí, usava a palavra de baixo calão e jogava indireta mesmo, direto ainda citava os nomes, beleza? O trovadorismo é a primeira manifestação literária da língua portuguesa no século XII. Durante a Idade Média, a concepção de um mundo era essencialmente teocêntrica, né? A igreja, né, católica que dominava. Deus era o centro de tudo. Como muitos tinham acesso à leitura, pouco nesse período, né? Não tinha acesso à leitura, à escrita, à cultura letrada, às artes. Era no espaço da igreja que as pessoas podiam conhecer as manifestações, né, da pintura, da música e da arquitetura. E a literatura era, naquele período, em galego-português, completamente diferente do jeito que agora é atualmente. Houve uma grande evolução, tá certo? No trovadorismo, sua primeira manifestação foi em 1189, foi com a cantiga da Ribeirinha, ou cantiga de Garvaia, de Paio Soares de Taveróis. Então, aqui falamos um pouquinho, né, desse estilo literário trovadorismo. Agora, vamos lá para a sintaxe, para a parte gramatical, trabalhando um período simples e período composto. Então, para trabalhar período, é necessário que você entenda o que é oração, tá? O que é oração? É um conjunto de palavras capaz de emitir uma mensagem, mas que essa mensagem tenha verbo ou uma locução verbal. Então, aqui, todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal é oração. Essa oração ela pode ser formada apenas por uma forma verbal, ou seja, contendo apenas um verbo. Se eu falar assim, volte logo, Márcia chegou. Então, só tem um verbo, o verbo chegar e o verbo voltar. E também pode ser formada por duas formas verbais, ou seja, sendo integrante de uma locução verbal. Vamos lá, aqui, ó, oração. O estudante está lendo a obra de Castro Alves. Aí, o que você tem aqui? Aí você percebe, está lendo, eu tenho uma locução verbal que tem a mesma função de um verbo, beleza? Olha aqui, vou grifar aqui, ó, está lendo, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal. Eu posso dizer assim, o estudante lê
a obra de Castro Alves, tá certo? Quando eu não quero usar a locução verbal. O período simples é formado apenas por uma oração. Quando que eu sei que é oração? É uma frase que tem verbo, tá certo? O supermercado está pegando fogo. Olha só, não dá, o verbo é o quê? É a locução verbal que está aqui. Está pegando fogo. O supermercado pega fogo. Ó, então, pega é o verbo. Período composto apresenta uma ou mais orações ou locução verbal. Olha aqui o exemplo, amadinho. Corro depressa, saio pela direita. Aí você vai contar um verbo, dois verbos. Então, já tenho aqui duas orações. Então, período composto. Essa questão de período composto, ele pode ser por coordenação, que são formados por orações independentes, ou por subordinação, que vai ter uma dependência sintática, tá bom? Da oração principal. Então, vamos falar das orações coordenadas sindéticas, o período composto por coordenação. Nós temos orações aditivas, né, que vai dar aquela ideia de soma, adição. Ó, faço natação e judô. Olha aí a conjunção E, tá somando, né? A aditiva dá ideia de soma, a adversativa vai dar ideia de contrariedade, adversidade. Vou ao cinema, todavia não posso ficar para a festa. Vou ao cinema, mas não posso ficar para a festa, porém não posso ficar para a festa. A alternativa dá uma opção de escolha, de alternância, né? Vamos aos cinemas hoje, quer você queira, quer não. Tá certo? Então, ó, escolha. Explicativas. Ó, o próprio nome já diz, explicação, justificativa. Estou atrasado, na verdade, adormeci. Estou atrasado porque adormeci, tá certo? Pois adormeci, então tá explicando, tá justificando. Conclusiva, o nome já diz, ó, conclusão. Está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Vamos lá agora, terminando essa questão do período composto por coordenação, vamos lá para a concordância verbal. Olha só, a regra geral de concordância verbal, o verbo vai concordar com o seu sujeito em número e pessoa. A concordância verbal ocorre quando a conjugação do verbo se adapta ao sujeito em número e pessoa. O sujeito pode estar no singular ou o sujeito pode estar na primeira, segunda, terceira pessoa, tá bom? Primeira, segunda pessoa do singular, primeira, segunda pessoa, terceira pessoa do plural. Então tá aqui. Quais são as pessoas do singular? Eu, tu, ele, ela. Do plural, nós, vós, eles e elas. Belezinha? Aqui no exemplo você vê, ó, nós amamos muito esse filme. Olha aqui o verbo, fazendo a concordância com o núcleo do sujeito. Quem é a pessoa? A primeira pessoa do plural. O verbo também está na primeira pessoa do plural. Tu amas muito esse filme. O que eu tenho aqui? Tu, a segunda pessoa. O verbo está na segunda pessoa, singular. Elas amam muito esse filme. Terceira pessoa do plural, o verbo também na terceira pessoa do plural. Então, o que nós temos aí? Sujeito, verbo mais o complemento. Sujeito, verbo mais complemento. Sujeito, verbo mais complemento. Então, você tem que ficar ligado quem é o sujeito da oração. Tá certo? Aqui fica fácil, porque se eu coloco aqui as casas foram assaltadas. Olha só. Aí você vai. Quem é o sujeito? As casas. Quem é o núcleo do sujeito? Casa. Casas está no plural. Então aqui, ó, o verbo vai concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. O sujeito é simples. Se eu fosse trocar pelo pronome, ia ficar na terceira pessoa do plural. Elas foram assaltadas, tá certo? Então, concordância com o sujeito simples, né? Vai ser o verbo concorda em pessoa e número. Se o núcleo, ó, nós é a primeira pessoa, o verbo também vai ficar na primeira pessoa. Se o núcleo estiver no singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, aqui, nós em poucos dias resolveremos os problemas. Resolveremos fazendo a concordância, ó,
primeira pessoa do plural. A revelação de novos casos de corrupção indignará o país. Então, o que eu tenho aqui? Ela indignará. Então, terceira pessoa do singular. A concordância verbal, presta atenção, amadinho. Regra geral para o sujeito simples, tá certo? O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito simples em número e pessoa. Beleza? Agora falando, né, saindo da concordância verbal, indo para a concordância nominal. Viu lá que na anterior, verbo, número e pessoa. Nome, aí você vai ver concordância em número e gênero. Gênero que? Masculino ou feminino, tá certo? Então aqui, é a concordância que existe entre palavra de valor adjetivo. Quais são essas palavras? Artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral. E a palavra de valor substantivo, que é o nome, é um substantivo ou pronome substantivo. Aí eu tenho aqui, ó, as árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Aí você vai para o núcleo do sujeito, que é o nome, é árvores. Você vê que é o nome feminino e está no plural. Então, a palavra que estiver ligada a ela vai ter que ser usada no feminino e no plural. No caso aqui foi usado o artigo. Palavra qualidade. Qualidade está no singular, então também o determinante vai ter que ficar no singular e no feminino também. Olhos. Olhos é uma palavra masculina, está no plural, então o seu determinante, assim, ó, as palavras que estão ligadas a ele, ó, o pronome ficou no plural masculino e o adjetivo também plural masculino. A blusa amarela é minha. O que aconteceu, amadinho? Olha só, o artigo está concordando, o numeral está concordando, o adjetivo está concordando com o núcleo, com o nome, tá certo? Sempre assim, em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. A concordância adequada evita ambiguidade, pois esclarece quais são os termos que se relacionam na oração e contribuem para a qualidade textual. Se o substantivo for de gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural ou concordará com o mais próximo. No caso aqui, eu tenho dois nomes, são de gêneros diferentes, um masculino e outro feminino. Ou vai para o plural masculino, que quase que não sai, tá certo? Aqui é masculino, aqui é feminino, tá? Ou vai concordar com o mais próximo. Quando eu faço plural masculino, eu vou ter a concordância gramatical. Se eu concordo com o mais próximo, eu vou ter a concordância atrativa, tá? Os termos ultravioleta, ultramarinho, ultraceleste, azul turquesa são invariáveis, todos esses daqui, ó. Então, o que eu vou ter? Vou ter o nome no plural, mas ele eles não sofrerão flexão, que raios ultravioleta, saias azul marinho, roupas azul turquesa. Beleza? Tome nota. Agora, vamos aqui, amadinho, para você perceber aqui, agora o emprego do hífen. Presta atenção aqui que nós temos aqui no emprego do hífen. Quando que vai ser necessário usar hífen, quando que não é precisa utilizar o hífen. Então, para que serve o hífen, né? Ele vai unir os elementos, né, dos substantivos compostos e dos adjetivos compostos e que se mantém a ideia de composição, tá certo? Aqui eu tenho a palavra água marinha, é um substantivo composto, porque é formado com duas palavras, né? Aqui tem dois radicais, tá certo? No caso, composição, por justaposição. Aí eu tenho o tatu-bola, que aqui só apareceu o tatu, tem o flor de lis, tem um arco-íris. Então, aqui são substantivos. Então, estão unindo substantivos, substantivo composto. Agora, os adjetivos, né? Língua anglo-germânica, aqui, esse aqui está unindo adjetivo, característica, tá certo? Terno azul marinho. Beleza? Agora, outra regrinha que nós temos, né? Para colocar o uso, o emprego do hífen. Nas formações em que o segundo elemento começar por H. Então, você vai ter um prefixo, mas a palavra seguinte foi iniciada com H, é necessário, amadinho, usar o hífen.
Então, nós temos aqui anti-higiênico, pré-histórico, subhepático e super-homem. Beleza? Muito bem. Vamos ver mais outra regrinha aqui. Nas formações em que o prefixo termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Pronto, eu tenho um prefixo, termina com i, e a próxima palavra iniciar com a mesma vogal, é necessário usar o hífen, empregar o hífen. Então, eu tenho aqui anti-ibérico, micro-ondas, semi-interno. Viu só? No prefixo terminou com i, a próxima palavra foi com i, então é necessário colocar o hífen, tá certo? Estão entendendo? Então, vogal repetido, vogais iguais, é necessário o hífen. Vogal diferente, não precisa. Vai acontecer? Acontecerá a junção, tá bom? Mas vamos lá, vai chegar essa parte. Nas formações com prefixo circo, pan e quando o segundo elemento começar por vogal, ou M ou N, e além do H, o que vai acontecer? É necessário colocar o hífen. Então, no caso aqui eu tenho um circo adjacente, foi porque tem um vogal aqui, pan-americano, circo hospitalar e pan-helenismo. Então, apareceu vogal, apareceu M ou N, tem que colocar o hífen. Outra regrinha aqui para vocês, né? Formações com prefixos hiper, inter, super, quando combinado com os elementos iniciados com R, é necessário o hífen. Nós temos aqui hiperrequintado, interregional, superromântico, então coloca-se o R. Nas formações, amado, com os prefixos tônicos e, portanto, acentuado graficamente, olha só, os prefixos que são acentuados, marcado pela acentuação mesmo, ó, graficamente, ó, eu tenho aqui, ó, pós, é tônico, ó, pós-tônico, pré-escolar, pré-natal, pré-labore, pré-africano, pró-europeu, pós-graduação. Então, ele tem prefixo tônico. Então, o que vai acontecer? É necessário utilizar, né, o emprego, fazer uso do hífen. Então, o que aconteceu, Amadinho? Prefixo tônico, usa-se hífen. Quando aparecer prefixo e não for tônico e a segunda palavra começar por H, também tem que colocar hífen. Quando o prefixo terminar com a mesma vogal, com a outra palavra vai iniciar com a mesma vogal, o que vai acontecer? Vai colocar o hífen, beleza? É isso aí. Então, amadinhos, o que eu quero dizer para vocês, tá? Faça essa avaliação da recuperação, né? Que é a última chance da unidade 2, com calma, leia tranquilamente, tá certo? Ó, você tem o tempo da aula todinha para resolver. Ai, professora, não estou conseguindo. Leia novamente, você vai conseguir, tá certo? Uma boa avaliação a todos, tá certo? E até a próxima unidade. Até lá!